Fala, investidor, tudo bem? Meu nome é Paulo Flávio, tá? Faço parte do canal Liso na Bolsa. Hoje a gente vai trazer uma informação muito importante para vocês, que é os motivos, né? Os principais motivos da queda das ações e dos fundos imobiliários aqui ao longo de 2024, tá? Quem não é inscrito no canal já se inscreve. Bem, vou começar aqui com uma frase do Warren Buffett. Quem não conhece, ele é o maior investidor pessoa física do mundo, tá? Ele é americano e é um sábio mesmo do mercado financeiro, digamos assim. Uma frase dele, né? A bolsa é um mecanismo que transfere dinheiro do impaciente para o paciente. Ou seja, quem for investir na bolsa, sugiro que invista a longo prazo, tá? Porque se você for buscar investir na bolsa de valor em ações, fundos imobiliários, etc., se você for buscar isso a curto prazo, pode não ser tão interessante. Então a bolsa de valor é para quem busca realmente coisas a médio e longo prazo, tá? Porque senão você pode acabar perdendo dinheiro. Bem, os principais motivos, né? A alta da Selic, tá? Realmente ela está subindo aí de uma maneira muito forte, né? A reforma tributária, né? Saiu muitos investidores aí, investidores estrangeiros da Bolsa de Valor brasileira, da B3, tá? Muitos investidores aí abriram mão da B3 para investir em outros locais. Isso afetou a liquidez e a renda fixa, devido à Selic, se torna mais atrativa. Vamos aprofundar mais um pouquinho, tá? Mas, antes de qualquer coisa, deixe de ser liso, tá? Vamos aqui começar a mudar a mentalidade da gente. A gente tem Instagram, grupo gratuito no WhatsApp, tá? Só deixar aqui nos comentários que a gente com certeza vai estar ajudando vocês aí de maneira gratuita. E aqui se inscreve no YouTube, tá? Então você pode fazer parte aqui do nosso time aqui para poder cada vez mais evoluir e aprender a investir, caso você ainda não saiba. E se você já souber, pode estar contribuindo aqui no nosso grupo também, tá? Não deixe de se inscrever, vai estar ajudando bastante a gente, tá bom? Bem, o principal fator, né, que a gente tinha colocado é a Selic. Né? O Copom agora, no dia 11 de dezembro de 2024, ele levou a Selic para 12,25%, né, ao ano e prevê aí novos aumentos. Ou seja, isso influencia diretamente na vida da população brasileira. E acarreta o quê? Que o brasileiro vai ter menos condições de estar investindo no mercado e o mercado, consequentemente, né, devido à Selic, inflação, estão ali pertinho, vai estar sendo punido devido a essa alta da Selic, essa alta da inflação. Vão ter que vai desvalorizar, né, a moeda brasileira ainda mais na questão do poder de compra, né? Então o brasileiro vai ter menos condições de estar investindo, vai ter que gastar mais com consumo de primeira linha, que seria alimentação, etc. Tá? Então é muito importante você saber o que. Toda vida que há um alta da Selic, quer dizer que realmente ali o Brasil ele tem que reajustar as contas para poder ir bacana. Digamos que seja sinônimo. Se a Selic subiu, o Brasil não está indo tão bem. Se a Selic caiu, quer dizer que o Brasil está melhorando, tá? É mais ou menos nessa linha, beleza? Outro fator, né, que influenciou bastante recentemente foi a questão da reforma tributária, tá? O projeto que foi apresentado, né, até o momento, ele não agradou tanto assim o mercado financeiro, né? Ele, pelo contrário, ele desestimulou aí muitos investidores, né? Porque não viram ali de maneira expressiva os cortes de gasto, né? Eles estavam esperando que com essa reforma, com as propostas que foram levantadas, né, que vinha ali um corte de gasto maior na máquina pública. Só que, infelizmente, não foi o que a gente viu. Né? Talvez aí possam atualizar para poder fazer algo mais interessante para que o mercado aí volte a ter mais confiança. Tá? Bem, outro fator, né, que a gente também citou lá é os gringos na Bolsa de Valor. Né? Infelizmente, houve uma defasagem muito grande de investidores do exterior, tá, na nossa bolsa, e eles representam aí mais de 50% do total de investimentos, né? E isso acarreta o quê? Acarreta que a liquidez com certeza vai baixar e a retirada de capital vai ali estar, entre aspas, punindo um pouco, né? Mas com certeza, quando voltar a aquecer, com certeza o capital externo vai retornar e a probabilidade que a bolsa suba aí de uma maneira bacana é muito alta, tá? Uma probabilidade muito alta. Beleza? Bem, outra coisa aí que deixa aí os investidores meio, digamos que aflitos, né? Porque
se você está investindo em renda fixa, você tem uma segurança maior, né, do que numa renda variável, né? Renda variável já está dizendo, é uma variação muito grande, né? Uma hora vai estar um valor X, outra vai estar um pouquinho a mais, outra um pouquinho a menos. E na renda fixa fica algo ali que você vai ter ali um retorno com a Selic alta, vai estar te dando ali quase 1% ao mês. Ou seja, sendo algo de uma maneira, um CDB da vida, de um Tesouro Selic da vida, Tesouro Direto Selic, né? Vai estar te dando ali com segurança um retorno interessante, né? Então, quando é inversamente proporcional nesse caso, quando a Selic sobe, a tendência da renda variável é cair, porque o pessoal vai retirar o dinheiro da renda variável e colocar na renda fixa, tá? E ao contrário, quando a Selic cai, a tendência é que a bolsa suba. Por quê? Porque vai ficar menos atrativa a renda fixa, então o pessoal vai tirar da renda fixa e investir na renda variável. Então, você tem que tomar ciência de que o momento agora, o pessoal está retirando dinheiro da renda variável e colocando na renda fixa, né? Então, você tem que tomar ciência que esse momento que você investir em renda fixa tem que ser a longo prazo, tá? Então, por isso que você, quando fala de renda fixa, ou renda variável, perdão, quando a gente fala de renda variável, tem que ser a longo prazo, médio e longo prazo. Porque se você colocar o dinheiro e, por algum motivo X ou Y, a bolsa vier a cair, você não vai estar com aquele dinheiro ali mais. Digamos, você está com 10 mil, de repente está com 9.800, né, 9.700, mas vai pagar dividendos, etc e tal. Na renda fixa não, você vai estar com aquele valor e você consegue tirar. Agora, a longo prazo, os dados mostram, né, que a renda variável, se você investir em boas ações, a renda variável ela realmente consegue surpreender, tá? Então, assim, tanto nos dividendos quanto na valorização das cotas. A gente vai estar mostrando aqui para vocês um pouco, né, do Ibovespa aqui no total, né, no total aí do Ibovespa, né, desde que ele iniciou até hoje. Foi uma subida ali, obviamente, de mais de 8.000%, né? Beleza, muitos anos, ok. Só que a gente tem que levar em consideração, a gente tem que ver essas subidas e descidas aqui, ó, tá? A gente vai mostrar aqui nos próximos slides. Tá? Bem, nos últimos 5 anos, ainda assim, mesmo com a pandemia, a bolsa ela está ali em uma alta, tá? De aproximadamente 12%. Mas a pandemia ali derrubou realmente a bolsa. Mas se a gente verificar o patamar antes da pandemia e o patamar atual, ainda está acima, tá? Então, ou seja, ela ainda assim houve um acréscimo. Vamos verificar aqui nesse último ano. Realmente esse último ano aí, ele está sendo punido um pouco, tá? Tá com a negativa, né, de 0,29, mas ainda assim está com a negativa. Ele houve uma crescente muito boa, rompeu ali os 136, 137 mil pontos, né? Mas ele recuou ali rapidamente, digamos assim, né? Em poucos meses, recuou ali para 124, 125 mil, tá? Então ele realmente deu uma alta muito forte, depois recuou. Temos aqui, né, o último trimestre. Realmente, se a gente verificar o último trimestre, foi de uma queda bastante expressiva, né, de mais de 5%. Mas a gente tem que verificar que o momento realmente está ali, digamos assim, tendencioso para que essa baixa aí continue acontecendo aí, pelo menos nos últimos dias aí, ela pode se prolongar, tá? Apesar dos resultados bons de várias ações. E aqui é o que eu queria trazer para vocês no final. O que é isso, tá? Aqui é o total do Ibovespa, né? Só que a gente tem que verificar aqui, a gente conferir aqui, ó, no ano 2003, 2007, houve um crescimento muito bacana que se estendeu aqui até praticamente 2008, ali, comecei em 2008, tá? Aí o que aconteceu? Teve uma crise mundial, né? Impactou a Bolsa Brasileira? Beleza, impactou por um momento, né? Veio a cair também, tudo bem, ela deu uma queda, ok. Só que depois rapidamente voltou a crescer. Depois disso, ela deu uma queda também até 2015, né? Que houve a situação do governo Dilma, né? Que eu esqueci até de colocar aqui. Houve a situação do impeachment, né? Do governo Dilma, saiu. Aquelas crises lá, uma crise política acarreta que a bolsa sente, tá? Porque cria instabilidade no mercado. E isso não é interessante para os investidores. Os investidores querem algo mais garantido, porque é assim, seu dinheiro, né? Obviamente. E se houver instabilidade, não sabe qual vai ser o próximo passo do governo. Então, infelizmente, isso afeta muito a bolsa de valor, tá? Porque não sabe o que vai ser criado logo após aquilo, né? Então, voltamos aqui. 2015 ali, né? 14, 15 ali, houve aquela situação do impeachment, né? 14. Aí depois houve um crescimento muito expressivo. Se você verificar aqui,
praticamente que 2016, né, que foi aqui o finalzinho, 2016 até 2020 ali o seu começo, houve uma crescente muito boa, tá? Só que aí o que aconteceu? Veio a pandemia, tá? Tava indo bacana, né? Só que infelizmente houve a pandemia e deu uma queda, né, gigantesca na bolsa de valor devido a N fatores, né? E deu uma queda muito grande. Só que você verificar, não demorou muito também para se recuperar. E outra, quando ela se recuperou, tá? Apesar de um pouco de estabilidade, mas isso devido à situação global, não só local, tá? Isso foi no mundo todo. Ela subiu também de uma maneira muito forte. E aí depois vem N fatores que ela voltou e fica criando estabilidade. Você vai verificar, ela tem alta, tem queda, tem pico, né? Chamamos de pico e fundo, né? Então ela vai ter um pico ali, né? Ela tem uma crescente muito boa devido a algumas notícias e tem uma queda, ou seja, tá tendo ali uma oscilação, né? Só que mesmo assim, se a gente verificar, né? Da situação aqui de 2022 até a atual, ali tá praticamente equivalente, tá? Então, digamos que ela meio que lateralizou um pouco a bolsa de 2022 para cá, só que se você verificar o gráfico total, olha esse avanço ao longo do tempo, tá? A gente está falando de 8.000%, tá? Ou seja, aqui a gente está falando de longo prazo. Se você verificar a bolsa aqui no prazo, digamos aqui, sei lá, vamos botar 10 anos na bolsa de valores, não vamos botar um prazo de 30, 20 anos, não, vamos colocar 10 anos, né? Se a gente verificar isso, a gente vai passar aqui de aproximadamente aqui, digamos, 65, 70 mil pontos. Vamos botar 70 mil pontos, né? Aproximadamente 70 mil pontos para 125, né? De uma maneira geral, ela cresceu bastante, tá? Então, fica aí para vocês saberem, né? Se conscientizarem que se for investir em ações ou fundos imobiliários, há essa oscilação devido ao mercado, tá? Muitas coisas podem acontecer que vão influenciar diretamente, mas você tem que tomar consciência que pode ser, né, que em alguns momentos se tornem oportunidades, tá? Se você investir em boas ações, ações sólidas, tá? O que acontece? Quando a gente vai comprar alguma coisa numa loja, a gente gosta de desconto, pelo menos eu gosto, tá? Se eu for comprar um item de R$ 100 e o item tiver por 80, eu já queria aquele item, então eu vou comprar. Se eu quiser comprar mais, se eu precisar de mais itens, eu vou comprar mais. Digamos que é a mesma coisa de uma ação. Se você tiver uma ação que você considera ela boa, você fez toda uma análise, a ação custava, sei lá, R$ 100, ela está custando 70, 80, você está comprando algo por desconto. Consequentemente, você vai comprar mais, tá? Então, entenda, se você for investir em ações, fundos imobiliários, que a gente está bem perto que é renda variável, você tem que entender que não é a médio prazo nem curto prazo. A médio prazo até pode ser, mas a curto prazo não. A gente tem que pensar isso a longo prazo, tá? Porque se a gente verificar que a bolsa de valor a longo prazo sempre ela tende a crescer, tá? Mesmo que passe alguns momentos de estabilidade, que não demonstrei aqui, mas ela sempre tende a crescer, tá? As coisas vão evoluindo, né? E a gente tem que o quê? Saber analisar as ações. Então, digamos que eu fiz um resumão do que está acontecendo aqui no mundo, o motivo das ações estarem ali em queda, né? E os fundos imobiliários. Mas não é um momento para pânico, tá? Não é um momento para você se estressar, você vender, você pensar que está perdendo dinheiro, não. Quando a gente compra uma ação, né, a gente vai se tornar sócio da empresa. Se você tivesse uma empresa, se na primeira crise que ela tivesse você vendesse, quando é que você ia crescer? Nunca você ia crescer, né? Então pense, quando a gente compra uma ação, a gente se torna sócio daquela empresa. Quando a gente compra um fundo imobiliário, como se a gente estivesse comprando algo para alugar. Então é bem próximo dali. Quando a gente investe em renda fixa, você está buscando ali uma garantia maior de segurança, tá? É bem por aí, mas eu creio que deu para entender um pouco, tá? É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Fiquem com Deus, um abraço. Não escreve aí de se inscrever no canal, tá? Convida os amigos, assina, clica lá no sininho para as notificações e quem quiser escrever no grupo pode deixar nos comentários, tá? O grupo do WhatsApp é gratuito. Fiquem com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.